divindade e poder, como homem, aquela cruz vou carregar. Sei que não vai ser fácil, mas eu vou até lá, meu Pai. Que peso é esse nos meus ombros? Já sei, são os pecados me esmagando, mas vou fazer valer cada gota de sangue. Espere, estão me algemando. Olha que os soldados me batendo, cada golpe machuca e meu pai tá doendo, mas eu preciso suportar. A gente tem um mundo pra salvar. Ali no cantinho conversando, já sei, é Pedro me negando. Deixa eu sorrir pra ele porque vai me olhar e vai lembrar que disse que eu vou perdoar, que eu vou perdoar. Estão amarrando minhas mãos agora, tô sentindo o chicote cortar minhas costas. Tô gemendo e vou chorar um pouco, mas cada alma vale a dor, o choro. Essa coroa de espinhos penetrantes, quase nem consigo andar, já perdi muito sangue. Já estou vendo um monte onde vão me levar. Me deitarão na cruz, vão me crucificar. Vamos lá, podem minhas mãos curar, tudo bem. Essa dor eu vou aguentar, só não consigo suportar a ausência de meu pai. Isso é demais pra mim. Vamos lá, deixa o martelo bater, erga a cruz. Chegou minha hora de morrer, eu grito, está consumado, está pago por você, por você, por você. Estou vivo e vou voltar à igreja minha pra buscar vocês. Foi tudo por vocês. Fiquem firmes e continuem me esperando, que aqui um lugar estou preparando pra morar com vocês. Até breve, já já estou voltando. Glória.
Glória a Deus por esse momento maravilhoso, na presença do Senhor. Hoje é um dia extremamente especial para todos nós que comungamos, da fé cristã, para todos nós que partilhamos dessa esperança maravilhosa, que é Cristo Jesus, e este ressurreto, não mais morto, não mais afligido pelo pecado, mas agora ressurreto, vivo por toda a eternidade. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Eu queria convidar a amada igreja a abrir no livro de Êxodo, no capítulo 12. A partir do primeiro versículo, nessa noite tão especial, nós somos convidados a refletir no que significa a Páscoa. E a Páscoa cristã. Essa Páscoa que todos os anos nós comemoramos, mas que por vezes tem o seu significado, às vezes deturpado, às vezes mudado, transtornado até, mas que a essência da Páscoa permanece a mesma, e é nessa que eu convido os irmãos. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens não, o branco fica comigo. como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, este dia será o memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Meus irmãos, é muito interessante a gente entender o contexto aqui em que se passa, O Senhor, ele dá uma ordenança ao povo de Israel. Essa ordenança era a ordenança da Páscoa, um momento de celebração e comemoração, porque nesse momento o Senhor estava tirando o povo de Israel do Egito, estava executando naquele momento a sua misericórdia e o seu amor sobre o povo do Egito, sobre o povo de Israel. Naquele momento o Senhor olhava para Israel com olhos de misericórdia, com olhos de amor, e retirava aquele povo de tamanha aflição, de tamanha dor, de tamanhos gritos de agonia. O Senhor olhou com favor para Israel. E naquele momento ele dá essa ordenança, uma ordenança de celebração, digamos assim. Celebrem a Páscoa, celebrem este dia onde o Senhor os salvou, onde o Senhor os tirou desta terra de aflição, os tirou dessa terra de amargura e os levará para uma terra que mana leite e mel. Celebrem este dia. E nesse momento, meus irmãos, o Senhor dá algumas instruções para eles. Ele fala o seguinte: selecionem um cordeiro ou cabrito de 1 ano perfeito, sem máculas, sem defeitos.
É interessante, meus irmãos, essa característica desse cordeiro, desse sacrifício, porque ele precisaria ser perfeito, sem máculas, sem manchas. Não poderia haver sombra de defeito, de erro nesse cordeiro. E o Senhor, ele é muito enfático, que não tenha defeito, que seja de 1 ano. Vocês precisarão assá-lo, vocês precisarão comê-lo neste dia, e o seu sangue vocês precisarão espalhar nas suas vigas, nas portas de suas casas. Ele servirá, esse sangue nas portas servirá como um sinal para que a destruição não alcance os primogênitos de vocês, não alcance as casas de vocês. Quando eu vir o sangue, a destruição passará longe, a morte passará longe. Então, meus irmãos, esse era o contexto. Era um contexto de alegria, era um contexto de exaltação ao Senhor, era um contexto de júbilo, porque o povo de Israel estava sendo liberto da aflição do Egito. Mas, meus irmãos, é interessante a gente entender que ao longo dos anos, a maior aflição que não apenas Israel, mas também toda a humanidade passaria a enfrentar, não era meramente geográfica, não era meramente social, não era um povo que os estaria afligindo, não era apenas os romanos, os babilônios ou os egípcios que os estariam afligindo, mas naquele momento, a aflição maior, a condenação maior que pairava sobre a cabeça de todos os israelitas era a condenação que vinha do pecado. Era a condenação eterna, meus irmãos. E diga-se de passagem, dessa condenação, um cordeiro de 1 ano, imaculado, não salvaria. Dessa condenação, um cordeiro de 1 ano, imaculado, não os livraria. Pelo contrário, se dependesse apenas de um cordeiro, ou se dependesse das obras dos israelitas, das obras da humanidade, eles não seriam salvos. Então era necessário que um sacrifício maior, mais glorioso, mais majestoso fosse feito. E aqui nós entramos nesse segundo ponto. Se não era mais possível se ter um cordeiro pascal, digamos, animal, então como agora essa condenação seria retirada de cima da humanidade? Muito simples, através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele agora era o nosso cordeiro pascal. Não mais um animal, não mais um cordeiro, não mais um cabrito, mas agora o próprio Deus encarnado. Ele seria o nosso cordeiro pascal a partir de então. Ele seria aquele que tomaria sobre si as nossas iniquidades, seria aquele que tomaria sobre si as nossas dores, subiria no madeiro, padeceria por amor a nós. Não mais um animal, mas agora o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. E em Isaías 53, a partir do versículo 4, a palavra vai dizer o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, meus irmãos, que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, meus irmãos, Cristo, sendo esse cordeiro pascal, tomou sobre si as nossas iniquidades, e pelas feridas dele nós fomos curados. Só que, meus irmãos, vamos aqui ser também sinceros. A própria palavra fala o seguinte: o salário do pecado é a morte, é a condenação. Cristo tomou sobre si os pecados da humanidade, e já que Ele tomou sobre si a condenação que nos era merecida, logo Ele morreu. Mas se você para pensar comigo, um Cristo morto é um Cristo falido, é um fracasso para o Evangelho, é um fracasso para o cristianismo. Um Cristo morto, apenas morto e não ressurreto, é o fracasso do cristianismo. A fé cristã morreria ali. A razão da nossa esperança padeceria juntamente com Cristo naquela tumba, naquele túmulo. Mas, meus irmãos, é aí que entra a graça da coisa, é aí que entra a boa nova do Evangelho.
1 Coríntios, capítulo 15, vai falar o seguinte, a partir do versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Cristo. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, meu irmão, Cristo morreu, padeceu, tomou sobre si as nossas dores, mas a morte não foi suficiente para pará-lo. A razão da nossa comemoração e da nossa celebração no dia de hoje é a ressurreição de Cristo Jesus. É porque ele tomou sobre si os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo a condenação e nos dando vida e vida em abundância. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. Se Cristo permanecesse morto, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus permanecesse no túmulo, desde a sexta-feira até o dia de hoje, não existiria mais salvação. A nossa esperança estaria morta, mas Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E essa é a razão da nossa celebração no dia de hoje. Cristo ressurreto, e não um Cristo morto pelo pecado, mas um Cristo ressurreto, vivo e que nos dá a vida e vida em abundância. Celebremos o Senhor Jesus nesse dia, meus irmãos. Glória a Deus. Mais um dia sem encontrar esperança. As minhas forças se perdem. Há 12 anos as primeiras gotas de sangue vieram. Eu pensei que fosse algo normal. Até que começaram a crescer. Ai! E se tornaram um oceano de fracasso dentro de mim. Ai! Alguns dizem ser maldição, ou alguma hemorragia que logo vai passar. O cheiro que ficou em minha casa e as vergonhas expostas pelos estrangeiros que passavam pela aldeia não estão escritos nas páginas da Bíblia. Ai. As lágrimas começaram a dançar sobre meu rosto. Que mal eu fiz? Que mal eu fiz para merecer isso? A saúde se despediu do meu corpo e parece que nunca mais vai voltar a habitá-la. Ninguém consegue entender pelo que eu passei. Mas isso logo vai passar. Eu vou achar um feiticeiro ou um boticário que possa me curar. Isso vai passar, isso vai passar. O que essa mulher impura está fazendo aqui? Segundo a lei de Moisés, ela é impura. O que ela tocar, por onde ela passar, ou até mesmo a roupa que ela vestir, tudo se tornará impuro. Nós não podemos permitir que ela continue aqui. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai.
mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Esses são os ensinamentos do meu Pai. Amém. Então esse é Yeshua, Jesus, o que cura. Sim, eu posso sentir há uma força diferente em seu olhar. Eu sinto, basta tocá-lo e eu vou ser curada. Não, eu não posso mais acreditar nessas mentiras. Não deu certo antes, porque daria agora. Mas eu posso pelo menos tentar. Sim. Eu sinto. Basta tocá-la e eu vou ser curada. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. No tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Quem me tocou? Mestre, a multidão te oprime e te aperta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? A virtude em ti pra sarar o meu mal. Alguém me tocou. Eu senti. De mim saiu virtude. Quem me tocou? Transformada serei se ao menos te tocar. Fui eu, mestre. Me perdoe. Mas há 12 anos eu sofro desse mal. Já não sou mais conhecida pelo meu nome, somente por impura. Filha, tua fé te salvou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou.
fardos pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Eu fui curada, eu fui curada. O que aconteceu? Aonde você estava? O que está acontecendo? Quem é ela? O que é isso, Maria? Isso é Nardo. Maria, o que você está fazendo? Bendito és tu, Rei do universo, porque fizestes bem todas as coisas. É nardo puro, da mais alta qualidade. O que te atormenta, Judas? Onde você conseguiu dinheiro para comprar isso, Maria? Deixa-ela em paz. Ela fez uma coisa linda para mim. Onde quer que o evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória dela. Ela fez o que pôde. Ela ungiu meu corpo antes do dia do sepultamento. Para o sepultamento? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais.
dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou nenhuma condenação. Lá na montanha da caveira, nosso lado Deus está. Como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Está consumado! Hoje é domingo de manhã, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada Ele surge. Não acredito o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse canto vazio. O Senhor tá perdoando.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Se coloca de pé, igreja. Porque Ele vive. Não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Com todo o seu coração, igreja, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, amém? A apresentação já carrega muitos ensinos, né? Muita coisa maravilhosa a gente vê. Agora imagina o que aconteceu de fato lá. Eles terem vivido aquela realidade. E nós engrandecemos o nome do Senhor porque o que foi apresentado aqui são fatos. São fatos maravilhosos que diz respeito a nós. Agora, nesse tempo. Diz respeito à minha e à sua vida. E Lucas vai dizer assim: por que buscais entre os viventes, entre os mortos, aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Olha, irmãos, que fundamentação da fé que nós temos. Olha que coisa excelente. Nós sabemos uma coisa: para que haja transplante, é preciso que alguém morra, né? Não tem como alguém ser transplantado se o outro não morrer. É fato. Jesus morreu para nos dar algo que nós não poderíamos receber se isso não tivesse acontecido com Ele. Você sabe qual é a ideia? A ideia é que nós podemos ter um novo coração. A ideia é que agora nós podemos ter uma nova vida. Uma nova vida. Algo aconteceu conosco porque aconteceu com Jesus. Agora tem algo que precisa ser pontuado.
é que corações endurecidos é difícil ser tratados. Por isso o Senhor disse: olha, não tenham corações de pedra, tenham corações de carne. Porque no nosso coração que o Senhor viria e escreveria as suas vontades, as suas leis, os seus princípios. E isso aconteceu conosco. Nós somos realidade do que Jesus fez por nós. E nós engrandecemos o nome do Senhor, porque de fato o nosso Senhor, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele não estava lá, ou Ele não está lá, Ele ressuscitou. Então nós temos toda essa esperança, irmãos, porque a ressurreição de Cristo trouxe para nós essa viva esperança, que agora a gente pode ter um novo coração, uma nova vida, porque alguém morreu por nós. Alguém morreu. E porque Jesus morreu, nós somos libertos. Libertos de algo que nos prendia, que não era visível aos olhos, era espiritual. Nós estávamos presos. Nós estávamos pior do que presos, nós estávamos mortos e vivendo de maneira dissoluta. Pior do que estar mortos, nós vivíamos nos nossos deleitos, nos nossos pecados, fazendo aquilo que a gente queria, que a gente imaginava, até que um dia nós ouvimos sobre o Evangelho. Nós ouvimos sobre as boas novas. E saiba, essa boa nova entrou no nosso coração. A boa notícia entrou no nosso coração. E toda aquela morte, todo aquele passado, toda aquela vida velha, de pecado, de imundícia, ficou para trás. Agora nós somos uma nova criatura. Nós somos um novo povo. E nós glorificamos a Deus porque isso é mérito dele. Não é mérito nosso. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós merecemos. É porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém? A misericórdia do Senhor nos alcançou. E que bom que nós sabemos sobre isso. Que bom que nós vivemos isso. Então nós glorificamos a Deus por essa noite. Nós fomos privilegiados por termos visto aqui essa apresentação, que arremete sobre essa personagem principal da nossa vida, que é Jesus Cristo, amém? O Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele morreu, ressuscitou, e Ele deixou algo para nós, uma ordem, que nós fazemos meses após meses. A Bíblia diz que até que Ele venha, nós fazemos isso sistematicamente. Está aqui diante de nós uma mesa posta. Essa mesa diz respeito à nossa participação no reino. Essa mesa diz respeito, irmãos, a algo que aconteceu conosco e que a gente se sente livre para participar. A gente sabe que isso diz respeito a nós, porque foi Ele que proporcionou isso para a gente. A gente participar da mesa da ceia. Haverá uma ceia poderosa no céu, e nós estaremos lá, amém? Irmãos, não por mérito meu, não por qualquer outra coisa que eu venha fazer, mas não abro mão dessa promessa me alcançar, de que eu vou ver Jesus, que nós vamos ver Jesus, que nós não vamos abrir mão disso, porque isso diz respeito à nossa vida com o Senhor, e nós participaremos do grande banquete naquele dia, para a glória do nome do Senhor.